Então, irmãos, vamos iniciar essa live. Vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre oração. Nós vamos falar sobre oração. Nós vamos falar sobre as orações dos profetas, né? Jesus também orou. Nós vamos falar de muitas orações. Eu queria deixar aqui dito para você que está aqui pela primeira vez ouvindo essa ministração minha, eu quero dizer para você que durante esses estudos nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, nós vamos falar sobre o grande inimigo, nós vamos falar também sobre arrebatamento, nós vamos falar sobre o santo, nós vamos falar sobre idolatria, nós vamos falar sobre ceia, nós vamos ministrar sobre dízimos e ofertas, o que é verdade, o que é mentira, algumas coisas aí que são usadas para favorecimento próprio. Então, eu também quero dizer para você que quando eu era católico ainda, e eu e a minha esposa começaram a falar para nós que nós estávamos numa direção errada. E quando escutamos isso, nós conversamos o seguinte, que, espera aí, se tem alguém nos enganando, então não vai chegar mais outro alguém para nos enganar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar a palavra. E a melhor coisa que aconteceu, começamos a estudar a palavra e hoje a gente conhece bastante a palavra. Todo o dia tem conhecimento novo, mas já conhecemos o suficiente para saber se estamos sendo enganados ou não. E esse conhecimento eu quero passar para você, porque recebi de graça e quero dar de graça o que recebi de graça. E se você quer no futuro dar, vai se preparando aí, vai se preparando, anotando tudo, para você também ser um evangelista. Amém? Vamos começar então o nosso estudo sobre oração, certo? Oração. Vamos fazer então uma oração. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento agora, Senhor, este estudo, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja Tu, Espírito Santo, para que entre no coração de cada um o Teu querer, Senhor, a Tua direção, quando estamos orando, quando estamos se prostrando e conversando contigo, Pai. Que nós possamos entender hoje um pouco mais daquilo que é santo, daquilo que é Teu. Em nome de Jesus, abre a mente e o coração de cada um que está agora me ouvindo, Pai. Abre, Senhor, que eles possam esquecer de tudo lá fora, Senhor. E, Senhor, se preparar para receber do Teu altar o Teu bálsamo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar agora. Irmãos, a Bíblia diz que existe vários tipos de oração. Isso significa que a comunhão entre o crente e Deus não deve ser apenas de uma forma, como algo engessado e inflexível. Quando eu falar um versículo, se você quiser anotar, o primeiro versículo é Mateus, capítulo 6, versículo 7. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso significa o quê? Sabe que quando eu era católico, eu rezava aquele rosário. Então eu repetia lá, né, o Pai Nosso, repetia lá a Ave Maria, ficava repetindo. Eu me lembro de uma época que eu tinha depressão, mas quanto mais eu girava aquele negócio, parece que dava mais depressão ainda, né? Então, quando me libertei disso tudo,
eu comecei a navegar em outras águas, né? Em outras águas. E hoje navego numa água que diz o seguinte, você tem que abrir teu coração quando ora. Não precisamos inventar coisas, mas sim falar aquilo que precisamos falar com Deus, aquilo que precisamos. E a nossa oração, ela não pode ser uma coisa inflexível. A oração ela não pode ser inflexível, ficar batendo igual um robozinho, entende? Se toda oração fosse exatamente igual, então haveria simplesmente uma repetição sistemática de palavras. E Deus não se agrada das vãs repetições. Só um momento, irmãos, que eu vou botar o celular no silencioso. Amém. Já coloquei no silencioso aí. Estava vibrando um pouco, né? Então, eu quero continuar. A oração é um diálogo com Deus. Obviamente, um diálogo implica numa interação pessoal e complexa. E não apenas num roteiro pronto para ser recitado. Veja bem, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. A espiritualidade que eu tenho com Deus, ninguém vai entender. A espiritualidade que você tem com Deus, o altar, a tua conversa particular com Deus, eu não vou entender. Tem certas coisas que se eu fizer, a vara vem a jato. Vem a jato, Deus já me conserta a jato. E se você fizer, não faz mal, mas tem coisa que se você fizer, você vai receber uma varada a jato. Mas eu não. Então veja bem, Deus, ele trata com cada filho interior, no seu íntimo, no seu altar que você tem com Deus. Então seja explícito com Deus, seja explícito. Trate com Deus de uma ordem normal. Você veja que pelos salmos, Davi, ele orava antes de ir para uma guerra, ele orava para ver se era para ir para uma guerra, ele orava para agradecer. Durante a guerra ele orava, durante a batalha ele orava, depois da batalha ele orava, ele salmodiava o tempo inteiro, Deus, o tempo inteiro. Irmãos, hoje eu posso dizer para você que eu vivo hoje, eu não vivo mais assim. Cristo vive em mim, sabe? O dia inteiro tem Jesus, o dia inteiro Jesus, o Espírito Santo vagueia na minha mente. E isso é muito bom porque ele me guarda das tentações que elas vão vir, seja de qualquer tipo, e ele fica me conduzindo. Tem sido uma benção, né? E tenho passado por muitas aflições mesmo, mas ele sempre tem falado, né? A minha graça. Diferentes formas de oração, nós temos diferentes formas de oração. Nós temos a oração de adoração, vamos falar sobre oração de adoração. Nós temos oração de ação de graças, nós temos oração de confissão de pecado, nós temos oração de petição e súplica, e nós temos oração de intercessão. E nós temos uma outra oração chamada oração de imprecação. Meu Deus, pastor, o que é essa oração de imprecação? Nós vamos ver essa oração de imprecação. Essa oração hoje é proibida, mas no Antigo Testamento eles faziam a oração de imprecação. Nós vamos entender todo esse contexto e vamos entender bem pausadamente, tá? Bem pausadamente. E eu quero deixar aqui bem claro para vocês que eu vou conduzindo a ministração.
quando eu terminar toda essa ministração, nós vamos ir para perguntas e eu vou tentar responder uma a uma. Então, cada tipo de oração que eu passar, se você quiser fazer uma pergunta, você anota ali. Aí depois, no final, você faz a pergunta, que é muito importante, pergunta, para um esclarecimento lógico, né? Lógico. E aquilo que eu não consegui responder para você, pode ter certeza que no próximo estudo eu trarei a resposta para você. E também, se você quiser mandar para mim pelo WhatsApp alguma pergunta e tal, né? Anote o meu telefone aí, que é 9121 7030. 7030. Amém? Então vamos ver os diferentes tipos de oração. Realmente a Bíblia nos mostra que há muitas formas diferentes de orar. Existe aquela oração que fazemos sozinhos num lugar reservado, né? A Bíblia diz que o profeta Daniel orava 3 vezes ao dia a Deus em seu quarto. Ele orava, ele tinha, né? Então nós temos também a oração em secreto e a oração em público, né? Jesus Cristo também tinha o costume de orar sozinho, em lugares reservados, Se você quiser anotar aí os versículos, Marcos 1:35, Lucas 6:12, são dois versículos onde você vai ver que Jesus Cristo estava lá orando sozinho. Ele mesmo aconselhou seus discípulos a adotar essa forma de oração, dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, recompensará. Mateus 6:6. Sabe, irmãos, a palavra diz que tem recompensa. Se você orar lá no secreto, tem recompensa. Tem recompensa lá para receber. Vamos para o secreto orar hoje à noite, tá? Hoje à noite não esquece, antes de se dormir, antes de você ir para a cama, você vai orar no secreto lá com Deus, vai falar com Jesus lá, que essa noite ele vai te mostrar algo, porque você está se enchendo essa noite. Você vai receber sim, vai receber, né? Você vai receber a recompensa, creia na palavra. Então vamos, nós temos também, né, que muitos profetas oraram em público, teve reis que chamaram o povo, oraram, né, oraram em público também. Então nós vamos para o primeiro tipo de oração. Nós vamos para a oração de adoração. Anota aí, oração de adoração. Este é o primeiro tipo. O que é oração de adoração? Escuta só essa definição. É aquele tipo de oração em que simplesmente adoramos a Deus. Simplesmente adoramos a Deus. Todo crente verdadeiro deve orar assim regularmente. Nesse tipo de oração não pedimos nada, mas unicamente nos ocupamos em adorar a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Simplesmente por isso. Um exemplo notável desse tipo de oração é o de Paulo e Silas na prisão. Atos 16:25. Abra lá. Vamos ver o que está escrito lá. Atos, capítulo 16, versículo 25. Diz o seguinte. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
Entende? Então eles louvavam, eles nem estavam pedindo, Senhor, nos tira daqui, Senhor, nós estamos aqui, nós te servimos, acontecer isso comigo, como é que foi acontecer isso, aquilo, aquele outro, entende? Então eles não estavam preocupados com isso, eles estavam orando uma oração de adoração e foram presos. Isso me lembra um episódio. Isso me lembra um episódio em Blumenau. Em Blumenau eu tinha uma casa que eu visitava e lá tinha um grupo que se reunia lá, eu ia lá e eu fui expulso. Eu fui expulso pela polícia de Blumenau. Eu fui expulso daquela casa. Os vizinhos denunciaram, começava a ministrar lá umas 7h30 da noite, 8 horas. E houve lá, a gente ia ministrando até 11 horas da noite e houve denúncias. Fui expulso. Mas eu não reclamei, eu não chorei não. Eu dei glória a Deus, porque é gostoso ser expulso por causa do nome de Jesus Cristo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Oração de adoração, ela também ela pode ser uma exaltação, um louvor ou uma glorificação. É uma oração de adoração. Quando você está louvando, está cantando, né? Você está louvando, né? Eu costumo, meu rádio, né? O meu rádio, o meu carro, ele, né? É adoração direto, né? Quando eu faço uma caminhada, também eu coloco o celular ali, coloco uma adoração e estou ali orando, né? Ontem mesmo eu caminhei 5 quilômetros adorando. Eu estava orando, estava adorando. Eu estava adorando. Por isso que tem aquele versículo que diz lá no Salmo 91, né? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por que será? Você está orando, está adorando, né? Paulo e Silas, ele estava até preso, mas orando e adorando, terremoto, ou seja, aquilo que muitas vezes está nos oprimindo, às vezes acordamos com aquilo, oprimindo, começa a adorar, começa a orar, não, eu não vou permitir que aquilo que está me oprimindo no dia de hoje continue. Às vezes a gente escuta uma palavra de alguém da família ou alguma coisa, algo até mesmo lançado contra a vida da gente, parece que vem uma opressão, começa a adorar. Eu tenho o meu lugarzinho onde eu vou. Eu tenho uma garagem aqui onde eu deixo o micro-ônibus da igreja, eu vou lá para debaixo daquela garagem, eu entro com o meu carro lá e começo a andar lá. As pessoas que vejam de longe acham que eu sou doido, sabe? Eles acham que eu sou doido, mas glória a Deus por isso. Adorar a Deus é prostrar-se submisso diante dele, cultuá-lo, dedicar-lhe amor extremo, devoção e veneração, como ser mais sublime do universo. Às vezes nós pensamos e adoramos o nosso Deus como um Deus limitado. Nós limitamos o nosso Deus. Não existe limite para o nosso Deus. Não existe. Quando nós olhamos para o firmamento, é tudo Deus. É tudo Deus. Eu estava indo para Itapema, dar um culto em Itapema dentro de uma garagem. E eu estava indo sozinho, eu estava indo aquele dia, eu estava muito, eu passei muito trabalho no meu trabalho. Eu sou um construtor, né? Para quem não sabe, eu sou um construtor, eu construo prédio, construo apartamento. E eu estava muito oprimido aquele dia, indo para lá. E quando eu estava chegando em Itapema, eu disse assim, eu estava sozinho dentro do carro, eu disse para Deus, Deus, qual é o teu tamanho que eu não te entendo? Qual é o teu tamanho, Senhor? Que tamanho que tu tens? Aí eu olhei para aquela, o Espírito Santo me disse assim, olha para essa lua, a lua estava um dia de lua cheia, e eu olhei para aquela lua, e o Senhor falou assim para mim, quem tu achas que está segurando a lua? Quem é que tu acha que está segurando a lua? A lua não cai? É glórias, né? É glórias a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Louvar
a Deus é expressar o reconhecimento da sua grandeza. Como és grande, né, Senhor? Como és belo, como és formoso, como és cuidadoso comigo, como és misericordioso, né? Glorificar a Deus é atribuir-lhe glória eterna e celestial e a ninguém mais. A ninguém mais. A ninguém mais. Por isso que a idolatria é uma coisa que Deus não degusta. Ele não degusta a idolatria. Ele não aceita a idolatria. Ele não aceita a idolatria. Você pode anotar alguns versículos que você pode encontrar isso. Romanos 1, 21, Salmos 18, 49. Depois, se você quiser ler, né? E também lá em João 21, 19, também você vai ver lá sobre glorificar. Adoramos, exaltamos e louvamos e glorificamos a Deus por quem Ele é e por seu poder de fazer. O nosso Deus é um poderoso, ele tem poder de fazer o que Ele quiser. Ele é poderoso. Nós não servimos a um Deus limitado. Então, irmãos, esse é o primeiro tipo de oração. Oração de adoração. Oração de adoração. Vamos para o segundo tipo de oração. Segundo tipo de oração é oração de ação de graças. Oração de ação de graças. Anote aí. Oração de ação de graças é aquele tipo de oração em que nos dedicamos a agradecer a Deus por todas as suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, bons, né? Muito bons em pedir e péssimos em agradecer. Mas nós temos sim que fazer oração, né? Uma oração, não um minuto, né? Não um minutinho, né? Oração de ação de graça. Porque temos alcançado muitas graças e eu vou falar da principal graça. É Deus ter nos escolhido. A palavra de Deus fala que Ele nos escolheu, nos levou a Cristo para que através de Cristo nós voltamos a Ele. Então, agradecer em ação de graça pela salvação, algo muito sério, Agradecimento ou ações de graças são palavras ou outras manifestações que denotam gratidão. O apóstolo Paulo, né, ele recomenda, se você ler lá em 1 de Tessalonicenses 5,18, ele recomenda o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Ele não diz por tudo. Ele diz em tudo. Entende? Não é por tudo aquilo que Deus faz. Em tudo dai graças, né? Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele pede para o Senhor para que o Senhor tire dele o espinho da carne, o Senhor fala: a minha graça te basta, né? A minha graça te basta. O evangelho é simples, irmãos. O evangelho é simples. Ele não traz transtorno, ele não traz peso, opressão. O evangelho não traz isso. Quando você está em algum culto, quando você está em alguma igreja, em algum lugar onde sai algo do altar, já aconteceu isso comigo, onde muitas vezes lá os que estão no comando liberam algo lá que traz uma opressão, você fique ligado,
Fique ligado. Quando você vai fazer um negócio, ou quando você vai executar uma compra de alguma coisa, ou quando você está se envolvendo com alguma negociação, já vou falando para você. Se aquilo te causar opressão e dúvida, não é de Deus. Eu não sei porque estou falando isso, mas alguém aí está precisando ouvir. Se te causar opressão e dúvida, cai fora. Cai fora. O que vem de Deus não nos dá dúvida, não nos dá peso. Não nos dá peso. Entende? Fique ligado nisso aí também. Na oração de ação de graças, de agradecimento, nós demonstramos nosso apreço e reconhecimento a Deus pelo que Ele fez por nós. Não devemos engrossar as estatísticas dos que recebem bênçãos de Deus, como aqueles 9 dos 10 leprosos que não voltaram para agradecer. Né? Isso é uma passagem que está em Lucas 17. Se você analisar bem, Jesus Cristo, né? Ele curou 10 leprosos e um só voltou para agradecer. E outra coisa, não era judeu. Não era judeu, não era da casa. Voltou para agradecer. O que você faz, irmão? Esse pastor aqui tem experiência, né? Não só como pastor, mas como homem. Não espere receber das pessoas que você ajudou. Não espere isso. Não espere isso. Jamais faça isso. Faça por amor ao Senhor. Faça por amor ao Senhor. Então, você vai receber sim, e multiplicado, mas de pessoas que você menos espera. E vem muito, tá? E vem muito. Então, precisamos ser zelosos e cuidadosos, reconhecendo que as bênçãos recebidas não foram por meio de habilidades e competência. Não sejamos filhos ingratos, né? Não sejamos filhos ingratos. Ou seja, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ai. Ou seja, sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Nós não agradecemos o suficiente. Se começarmos a notar, a palavra de Deus fala que Deus nos dá 11.000 livramentos diários. Se você observar, né? Quem é que cuida da gente quando a gente está dormindo? Não, eu estou lá dentro do meu quarto. Tu está dentro do teu quarto. Deus está te guardando. É uma coisa fantástica. Fantástica. Então, vimos a oração. Nós já vimos, então, a primeira oração, que foi oração de adoração. Agora vimos a oração de ação de graças. Vamos para a terceira, irmãos. Oração de confissão de pecado. Confissão de pecado. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu vou falar do ministério que sou pastor. Eu estava orando, hoje Deus estava me mostrando algumas situações dentro da igreja. Nós temos ainda pessoas com pecados ocultos. Carrega o peso que não precisava carregar. Irmão, isso é muito sério. A palavra tem poder. Tudo Deus criou através da palavra. Tudo Ele criou. Que haja luz, houve luz. Que haja divisão entre as terras. Que haja animais marinhos. Que haja isso, que haja aquilo. Né? E nós precisamos liberar a palavra de confissão daquilo que está lá dentro. Hoje mesmo eu estava lembrando de uma situação de anos. Eu estava dentro do meu carro e estava indo para um determinado lugar
e até estava ali escutando um louvor e o Espírito Santo me lembrou de uma situação que eu passei. Eu nem lembrava mais, eu nem me lembrava mais. Não, eu entrei em oração ali e eu pedi para o Espírito Santo me perdoar, que eu estava lembrando daquela situação, e orei pedindo perdão. A palavra de Deus fala lá em 1 de João 1:9, né? Se você se arrepender e não fizer mais, eu sou misericordioso o suficiente e sararei a tua terra, né? Então, eu entrei lá e pedi perdão e disse para o Senhor se Ele quiser que eu peça perdão para aquela pessoa ao vivo e a cores, Ele que crie uma situação para que eu possa fazer isso, né? Eu não vou sair que nem um desesperado. Eu tenho que esperar o momento onde Deus vai agir, né? Então, nós precisamos confessar. Escuta só qual é a definição que eu tenho aqui sobre confissão de pecado. Oração de confissão de pecado. Escuta só. É aquele tipo de oração em que confessamos a Deus as nossas falhas e nossos pecados. Nesse tipo de oração, nos apresentamos diante de Deus, expressando a consciência de quão dependentes somos de sua graça, de sua misericórdia e do seu perdão. O apóstolo João, né, escreve lá em 1 de João 1:9. Ele escreve: Ô pastor, nós devemos pedir, confessar os nossos pecados só para Deus? Ou nós precisamos confessar com um pastor? Ou nós precisamos confessar com um irmão? Ou nós precisamos... Irmão, vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você com experiência própria. Experiência própria. Eu tive pecados que eu falei com Deus, eu me prostrei diante de Deus, eu confessei a Deus, mas passava dia, entrava dia e aquele pecado continuava, aquele peso vinha à minha mente, parecia que Satanás ainda tinha legalidade, parecia um monte de coisas e eu procurei uma pessoa. Naquele momento era uma pessoa, era um pastor, é lógico. Era um pastor naquele momento que eu cheguei e confessei os pecados. Confessei. Então, ele veio através da palavra, liberou uma palavra que não era dele, era uma palavra, né, da Bíblia, e eu saí leve. Eu saí leve. Eu me saí leve e não havia mais acusação contra mim. Eu acho muito bom nós confessarmos uns com os outros. Abre aspas. Abre aspas. Antes de você falar de qualquer coisa, qualquer confissão de pecado, com uma pessoa específica, peça para o Espírito Santo te mostrar, ver se você pode falar aquela coisa para aquela determinada pessoa. Não vai chegando e se abrindo da tua intimidade, daquilo que tem ocorrido com qualquer pessoa. Não faça isso. Não faça isso. Peça ao Espírito. Ah, não, mas é pastor. Não. Você tem autoridade sobre a sua vida? Você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade. Mas hoje o véu se rasgou. O véu se rasgou. Você pode pedir a Deus para que Deus mostre. Ou de repente Deus vai falar o seguinte: não, você vai lá naquela pessoa e você vai pedir perdão para ela. Ou você vai lá pedir perdão para a pessoa que você feriu, né? O Espírito Santo pode falar isso para você. Você vai ter que fazer. Eu estava no centro da cidade um dia e eu ia pregar sobre perdão. Eu ia pregar sobre perdão aqui na cidade de Brusque. Eu estava andando num lado da rua e eu olhei do outro lado, estava uma determinada pessoa e mais o meu irmão junto com ela. E o Espírito Santo falou para mim assim: vai lá e pede perdão para aquele homem lá. Eu disse: mas Espírito Santo, eu não fiz nada contra aquele homem. Por que eu tenho que ir lá pedir perdão para ele?
Tu não vai pregar sobre perdão? Eu quero que tu vai lá. Aquele homem, irmãos, aquele homem me feriu muito. Aquele homem lá, ele falou contra a minha vida. Mas Deus mandou eu ir lá pedir perdão para ele. E outra coisa, tinha um testemunha do lado. Um testemunho do lado. E eu cheguei lá e eu pedi perdão para aquele homem. E daí, depois que eu entendi por que Deus colocou um testemunha do lado, porque quando eu terminei de pedir perdão, eu disse para aquela pessoa, olha, se isso, aquilo outro, eu quero te pedir perdão, e até é bom porque eu tenho aqui um testemunha que eu estou te pedindo perdão. Aí aquela pessoa que eu pedi perdão, ela disse assim, não se preocupa com nada, não se preocupa nada. Mas ele não falou com a boca dele assim, eu te perdoo. Ele não falou. Ou seja, tem que ter um testemunha do lado. Testemunha do lado. Lá no juízo final, não vai haver acusação contra ti. Vem cá, testemunha. Vem cá. Vem cá, testemunha. Satanás não tem nada contra mim, não, Satanás. Eu fiz uma oração de confissão de pecado. Confissão de pecado. Escuta só. É aquela, escuta só. O verbo confessar, quando usado no contexto da fé cristã, tem dupla conotação. Dupla conotação. Primeira, reconhecendo e admitindo ações e condutas erradas. Entendeu? Essa é a primeira conotação. O verbo confessar é reconhecendo e admitindo atitudes erradas. A pessoa mesmo reconhecendo. Tem pessoas que fazem coisas erradas e não reconhecem? Tem, e fizemos isso também. Mas veja bem, quando nós não reconhecemos que estamos errados, existem duas coisas. Ou por não querer, por orgulho, ou por ignorância. Se estamos ignorantes naquela área, a palavra de Deus fala que o tempo da ignorância Deus não leva em conta. Entendeu? O tempo da ignorância Deus não leva em conta. E a segunda conotação é recebendo a mensagem do Evangelho, sendo regenerado pelo Espírito Santo, ou seja, declarar sua fé em Deus e na obra redentora de Cristo. Ambas as confissões podem ser feitas diante de Deus e dos homens. A palavra de Deus fala assim, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu... Está entendendo? Tem gente que confunde, eu sempre falo, tem gente que diz, eu sou igreja. Eu não sou igreja, não. Isso aqui é templo do Espírito Santo. Igreja é onde tem 2 ou 3 falando em meu nome. Lá é uma igreja. A oração de confissão de pecados acontece quando nos chegamos para Deus no início da caminhada cristã e precisa acontecer ao longo dessa caminhada. Eu quero dizer o seguinte para você, que nós temos que estar sempre nos limpando. E Deus, ele é perito em fazer limpeza. Ele é perito. Conforme tu vai recebendo, cada culto que tu vai, entende? Uma palavra vem lá e aí tu... Ai, meu Deus, eu preciso pedir perdão para isso. Precisa sim. Ai, meu Deus, veio uma palavra, eu preciso me consertar. Precisa se consertar. Então, Deus vai... A palavra de Deus fala assim, quem se santifique, que se santifique cada vez mais. Quem se suje, que se suje cada vez mais. Irmãos, não vamos ser crente morno. Eu gosto de igreja pentecostal, eu gosto de igreja barulhenta, né? Tem que falar em língua. Claro, não adianta falar em língua, sapatear e tá todo sujo, né? Mas eu gosto de igreja fervorosa. E a nossa igreja é barulhenta. Ainda bem que nós estamos na beira da BR, né? Não tem vizinho do lado, senão ia ter muita denúncia. Mas
Temos que pedir perdão, sim, irmãos. Temos que pedir perdão. E cada vez mais e mais, Deus, ele afina tanto as coisas, irmãos, que hoje, eu vou confessar uma coisa para você. Hoje, se eu jogar um pedacinho de papel no chão, o Espírito Santo me incomoda de um jeito. E eu era um cara que eu jogava até coco pela janela do meu carro. Até coco. Né? Eu lembro que o Arthur era pequenininho, eu joguei um coco fora da janela, ele me repreendeu, mas eu não estava nem aí com o negócio. Hoje, se eu jogo um pedacinho de papel no lixo, o Espírito Santo me incomoda. É claro que eu faço muita coisa errada. Eu sou muito ignorante ainda. Sou muito ignorante. Mas ele está me afinando, né? E eu estou recebendo. A palavra de Deus fala, repreenda um sábio e ele te amará. Repreenda um sábio e ele te amará. Se você, irmão, quando é repreendido, faz carinha feia, eu vou falar uma coisa, você não é sábio. Você não é sábio. E eu vou falar outra coisa para você. Guarda bem esse versículo. Lá em Jó 28, diz o seguinte: o homem sábio é o temente a Deus. E o inteligente é aquele que se afasta de todo mal, entendeu? Isso que é verdade, isso que é a grande verdade. Então, estamos ainda, né, na oração de confissão de pecados. Oração também de confissão, existe uma oração chamada de oração de confissão de fé, né? Acontece quando nos dirigimos a Deus e afirmamos e declaramos, né, que a nossa fé é o Todo-Poderoso, né? Isso é uma oração de confissão também, mas aí não é de pecado, né? É uma oração que você está confessando Jesus Cristo. Então, estamos aqui terminando o terceiro tipo de oração, que é a oração de confissão de pecado. Vamos agora para o quarto tipo de oração. É oração de petição e súplica. Quarto tipo, anota aí. Quarto tipo. Oração de petição e súplica. Petição e súplica. Já estamos 40 minutos aqui ministrando. Eu quero ver se até 1h10, né? Vai ter estudos mais que pode passar mais, mas eu quero ver se 1h15 aí a gente termina, tá, irmãos? E depois as perguntas, não. Perguntas, se precisar ficar aqui bastante tempo, vou ficar com você. Oração de petição e súplica. Uma oração de petição e petição é aquela do tipo de oração que nos dirigimos a Deus apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Somos encorajados pelas Escrituras a lançar sobre o Senhor todas, né, as nossas ansiedades. Nós podemos fazer isto com confiança, pois Ele é que cuida de nós. Né? Lá em 1 de Pedro 5:7, vamos abrir lá. 1 de Pedro, eu vou abrir rapidamente aqui. 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo, vamos ver onde é que está aqui. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Não é as minhas palavras não que eu estava falando, as palavras que estão escritas lá em 1 de Pedro. Por sinal, o livro de Pedro é pesado, é chute na canela direto. Então, também está lá em Filipenses, né, 4:6. Então, podemos pedir a Deus sua provisão e nos conceder o sustento diário em coisas que são essenciais em nossa vida. Podemos também pedir por bênção, por dons espirituais, por sua orientação, proteção, sabedoria, etc. Já a súplica, né, petição e súplica, a súplica é uma petição ainda mais intensa. Oração de petição e súplica. A oração de súplica é uma petição ainda mais intensa. Ou seja, você intensivamente, você clama
por aquilo. Intensivamente você clama. Você clama. Por exemplo, Jonas, né, ele estava em desobediência, estava lá dentro do peixe. A palavra de Deus, assim, lá em Jonas capítulo 2, versículo 2, se eu não me engano, né? Na minha angústia, né? Dentro da minha tumba, né? Dentro do meu caixão, porque ali era um caixão dele, né? Eu clamei ao Senhor, ele me ouviu. Eu supliquei ao Senhor, ele me ouviu. Então, oração de petição, de súplica. Tem vários aqui, tem várias coisas aqui que eu posso estar passando para você. Mas nós vamos aí ministrando e enxugando um pouquinho mais sobre isso, porque lá no final eu quero falar para você de vários profetas e o tipo de oração que eles fizeram, esses profetas. Nós vamos falar. Então nós vamos agora para a quinta, oração de intercessão. Oração de intercessão. O que é uma oração de intercessão, pastor? O que é uma oração de intercessão? Como é que ela é feita? Como ela é dirigida? Porque realmente nós oramos, mas a técnica da coisa, a divisão entre as coisas, nós temos que se posicionar, ser pessoas crentes que pegamos aqui uma metralhadora e fizemos aqui, ó. Não vai dar. Não vai funcionar. Vai funcionar mais ou menos. Mas se nós se unirmos, ou se eu me concentrar num só alvo e atirar com a metralhadora, né? Atirar com a metralhadora, com essa metralhadora aqui, essa língua, isso aqui é uma metralhadora. Atirar com ela em oração para um só alvo, um só alvo, é claro que o meu êxito naquele alvo vai ser maior. Pode ter certeza, pode ter certeza. Oração, aquele tipo de oração em que intercedemos por outras pessoas. Interceder é pedir a Deus em favor daqueles que nos cercam ou que nem mesmo conhecemos pessoalmente. Isso significa que podemos interceder por familiares e amigos, mas também podemos e devemos interceder por pessoas que não são próximas a nós. É lógico, a palavra já está dizendo. Eu vou interceder por aquela nação, eu vou interceder por aquela pessoa, eu vou interceder por esse, eu vou interceder por aquele. Oração de intercessão, né? Oração de intercessão. Lá em 1 de Salmo 12, 23, também você vai ver que é o seguinte, vale a pena lembrar, né, que Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Muitas vezes, irmãos, quando nós esquecemos de nós e olhamos para o próximo e nos investimos ao próximo, nos investimos em outra coisa, Deus cuida do que é nosso, Deus cuida do que é nosso, Deus cuida. Ele está sabendo, ele está sabendo. Você já viu uma pessoa que cuida de um doente e ficar doente? Ela não fica doente, é muito raro, né? Pessoa que cuida de um doente não fica doente. Pessoa que está intercedendo por outra, ela está sendo guardada. Ela está sendo guardada, pode ter certeza disso. Pode fazer experiência sobre isso. Então, podemos interceder por várias situações, né? Para que sejam instrumentos realizados, podemos interceder por igrejas, por obreiros, por instituições, pelos projetos, podemos pelos nossos filhos, enfim, de um abrangendo geral, né? Abrangendo geral. Então, nós estamos aqui no quinto tipo de oração, de intercessão. Agora, eu quero falar de algo para você que se chama oração de imprecação. Oração de imprecação. O que é oração de imprecação, pastor? Escuta só isso que eu vou falar para você. A oração imprecatória é aquela que suplica o castigo divino a outro. É quando a pessoa ora dizendo o seguinte, Senhor, vamos supor, né? Aquele cara lá, vai lá, Senhor, mata ele. Vai lá, Senhor,
faz isso com ele. Existe isso, pastor? Existe. No Antigo Testamento era muito feito, muitos faziam isso. E muitos, se vocês olharem lá, quer ver? Abre lá em Salmo 58. Se você tem a sua Bíblia aí, abra em Salmo 58 para você ver o que é uma oração de imprecação, uma oração imprecatória. Olha só o que é isso. Salmo 58, vou abrir lá rapidinho. Salmo 58, vamos lá, Salmos 58, do 6 ao 11. Escuta só, olha só a oração. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Olha só que oração que o cara estava fazendo. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles. Como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo indignação. Meu Deus, é uma oração forte, uma oração imprecatória, pedindo maldição a outra pessoa. Ah, pastor, ali era uma guerra, tal. Mas hoje, irmãos, nós entendemos o seguinte, que a nossa luta não é mais contra sangue e carne, né? A nossa contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então nós estamos na graça, aonde o véu se rasgou, aonde Jesus Cristo fala, se te baterem numa face, dê a outra face. Difícil. Aonde Jesus fala, né? Te ajoelhe e ore pelo teu inimigo para que haja salvação para ele. Bah! Que coisa forte, que coisa difícil. Mas nós como verdadeiros cristãos e por amor a Deus, por amor a Cristo, nós temos que se colocar dessa forma. Diante de determinadas situações perversas, né, protagonizadas por pessoas de índole maligna da sociedade, e até nós estamos vendo muitas coisas difíceis, que se nós pudéssemos, nós íamos lá e tocava fogo em tudo, metralhava, matava, né? Vem até esse desejo. Claro que a coragem não, e o amor ao próximo não, é lógico, né? Mas então existe esta oração de imprecação, mas essa não nos é mais permitida. No Antigo Testamento se fazia. Hoje não. Hoje inclusive, Deus, ele falou, amar a teu Deus com toda a tua força, de todo o teu conhecimento, né? Com toda a tua estrutura. Ama a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, mesmo tu estando errado, tu não queres que nada venha contra ti. Escuta só. Mesmo você estando errado, você não quer que venha nada contra você. Então, assim, amar ao próximo como a si mesmo o próximo estando errado, vamos orar para que haja um conserto, mas que não haja nada contra ele. Então nós vimos todos os tipos de orações. Agora eu quero falar algo para você. Se você olhar bem, eu tenho uma lista aqui. Olha só essa lista. Eu tenho uma lista, eu sei que você de repente vai ver essa lista aqui, que eu fiz essa lista sobre oração. Aqui nós temos as orações dos profetas. Eu tenho aqui oração de Moisés, a oração de Ana, a oração de Davi,
eu tenho aqui oração de Salomão, oração de Eliseu, oração de Ezequias, oração de Esdras, de Neemias, oração de Jeremias, de Daniel, de Jonas, oração de Jesus, né? E também vários outros aqui. Nós vamos ver só alguns. Como nós estamos aqui, já são 20h53, eu vou escolher três tipos de orações aqui. E nós vamos responder que tipo de oração é. Se é uma oração de petição, se é uma oração de agradecimento, se é uma oração de ação de graça, se é uma oração de intercessão, se é uma oração de confissão. Então, nós vamos abrir a Bíblia em 3 passagens. Passagem número 1, nós vamos ver a oração de Ana. Abre lá em 1 de Samuel. 1 de Samuel. 1 de Samuel. Opa, passei aqui. 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando, olha só, perseverando ela em orar perante o Senhor, perseverando, Eli observou a sua boca, né? O que Ana fez, que tipo de oração que Ana fez naquele momento? Ana fez uma oração de petição. Uma oração de petição. Uma oração de petição. Vamos para o segundo agora. Vamos para o segundo. Vamos lá. Jonas. Vamos, já que falamos de Jonas, vamos lá em Jonas. Vamos lá em Jonas, capítulo 4. Livro de Jonas. Jonas, capítulo 4. Vamos lá, Jonas, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Versículo. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, Senhor. Ó, escuta só. Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependeres do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Oração de petição, também é uma oração de petição. Nós temos aí, lá em Lucas, abre lá, nós vamos em Lucas, uma oração de Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo, Lucas 23, 34, a última. Vamos ver a última aqui. Lucas capítulo 23, versículo 34. 34, vamos lá. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Isso é o quê? Uma oração de intercessão. Ali naquele momento, Jesus Cristo, ele intercedeu por nós, né? Ele intercedeu por aqueles que estavam matando, né? Matando ele. Irmãos,
nós não podemos limitar as nossas orações, não podemos limitar ela, porque Deus não é um Deus limitado. Deus não é um Deus limitado. Eu queria que você se atentasse em suas orações, para que você pudesse ter direcionamento na oração. Alvo. Eu tenho uma pregação minha que Deus me deu sobre fé, foco e força. Nós temos que direcionar a nossa oração. Nós temos que fazer um apanhado geral. Por exemplo, eu quando levanto e vou indo para o meu carro, eu já vou pedindo um revestimento para o Senhor. Porque a palavra de Deus fala que o mal do dia de hoje já é o suficiente, né? Ela fala lá, não fala isso? E significa que o dia de hoje vai ter um mal. Vai ter um mal. Então eu quero me revestir desse mal. Quando o mal se aproxima, eu estou fora. Eu caio fora. Meu Deus, hoje encostou um homem do meu lado e começou a falar tanto palavrão e eu querendo escapar, eu não conseguia. E olha, meu Deus do céu, eu pedia para o Espírito Santo para me poder sair daquela situação ali, de tanta maldição, né? Então, o que eu vou fazer essa noite? Essa noite eu vou orar por aquele homem para que ele venha conhecer, ter um encontro real com Deus, que ele venha conhecer, que o Espírito Santo venha tocar nele. Eu vou orar por ele porque ele já é uma pessoa insuportável no estado que ele está, porque o que está agindo nele está degradando ele. Se morrer hoje, a gente já sabe qual é o destino. Então isso é um perigo, é um perigo. Então, irmãos, eu queria agradecer a cada um que está aqui nessa live. Essa live vai ficar gravada sobre oração, vai ficar gravada. E para que se alguma pessoa quiser no futuro. E nós vamos iniciar a partir da semana que vem, nós vamos iniciar alguns estudos. Eles vão de 10 a 15 estudos específicos. Então não percam os próximos estudos, porque hoje eu falei só sobre oração, mas os próximos estudos vão falar especificamente, né? Para quem esteve no culto domingo e viu a pastora, a minha esposa pregar, né? Ela, na realidade, ela deu um estudo específico sobre arrebatamento e sobre posicionamento, né? Posicionamento. E é muito importante você conhecer a palavra e conhecer o que é verdade. Conhecer a verdade. Eu quero cada vez mais conhecer a verdade. Então, eu estou aberto aqui, se alguém quiser fazer. Eu estou encerrando essa live. Vai haver lives que são até de repente um pouco mais interessantes aí para você, né? Ou para outro você, porque são assuntos que te interessam mais. Por exemplo, tem pessoas que se interessam mais por arrebatamento, outros se interessam mais por Antigo Testamento, né? Nós temos um assunto aí que se chama Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós temos aí assuntos sobre caráter, né? Onde vamos falar de muito sobre Daniel. Então temos assuntos específicos. E eu gostaria que, se você tivesse alguma pergunta, né? Se a Márcia, ou se a Sandra, ou se o Gabriel, ou se a Jéssica, né? Ou se o Abimael, ou a Gabriele, a Maria Cristina Barney, né? A Márcia Ferreira, também a Jéssica, a Ivanir Pereira de França Vieira, a Adria Mesquita, né? E também a Ivani, ou seja, todos que estão aí, se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre oração, algo que causou algum desentendimento, ou de repente não fechou com aquilo que você aprendeu lá no seu ministério, ou coisa parecida, nós estamos aí para sanar essas dúvidas. Como eu necessito encerrar essa live, né? Eu, mesmo concluindo, se você não conseguir fazer
perguntas para mim, tem o meu WhatsApp. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu digo uma coisa para você, se você... Já aconteceu muito comigo aí de irmãos estarem lendo alguma passagem bíblica e mandarem pelo WhatsApp perguntando para mim o que é isso, o que é aquilo. Estou à disposição, se você não encontrar a resposta, estou à disposição. De repente não vou lhe atender naquele momento, né? Mas o meu telefone é 91 21 70 30. Eu quero orar agora, quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, esta noite. Nós queremos te dizer, Pai, que nós necessitamos de ti. Nós necessitamos, Pai, guarda cada um essa noite. Guarda o coração de cada um, Pai. Livra-nos, Senhor, do salteador. Livra-nos, Senhor, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, de tudo que é de mal, da assombração noturna, Pai. Que nós venhamos, Pai, a nos blindar cada vez mais e mais através da Tua palavra, Senhor. Como o próprio Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelas nossas vidas e levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós te pedimos, Pai, nós te pedimos que a Tua misericórdia continue grandiosamente todos os dias, como a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, Senhor, conserta o nosso país, Pai. Olha pelo nosso país, Pai. Nós precisamos, Pai, que esse país se entenda, que os poderes se entendam, Pai. Nós necessitamos, Senhor. Nós sabemos que Tu estás no controle de tudo. Nós sabemos. Nós sabemos que não podemos fazer uma oração de imprecação, pedindo e amaldiçoando alguém, Pai. Nós não queremos que ninguém lá seja amaldiçoado, mas nós queremos sim, Pai, que haja um entendimento. Que haja um entendimento. Porque quão lindo é uma casa que não anda dividida, né? Quão lindo é uma igreja quando todos entram num só alinhamento, numa só direção. Que lindo é entrar numa igreja onde o Teu Espírito possa trabalhar. Quem sabe esse país pode entrar num alinhamento onde o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente nos 4 cantos desse país. E que esse país, Senhor, seja um verdadeiro manancial de missionários levando o Teu Evangelho até os confins da terra. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, poderosamente a mente e o coração de cada um aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal, que toda enfermidade, que toda impaciência, que toda ociosidade caia por terra agora, na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, porque temos certeza que já ganhamos a vitória. Em nome de Jesus, um abraço desse pastor e obrigado.